Olá, viajantes da Bússola Literária, tudo bem com vocês? Que felicidade estar aqui publicando uma resenha depois de um bom tempo, né? Sem aparecer por aqui. Já aviso que esse vídeo não vai ficar completo aqui no meu Instagram, mas também vai estar no Spotify, e no YouTube. O livro deste mês, um deles, tá? Vai ter bastante livro aqui, vocês devem ter acompanhado. Eu participei de um sarau literário, juntamente com a minha amiga Juliane, que também, né, vai aparecer mais aqui. A gente tem alguns projetos juntas para a Bússola. E vocês vão perceber que vão ter outros escritores aqui, principalmente aqui da minha região, tá? Eu vou trazer algumas pessoas. E esse mês eu já tinha me programado para falar sobre esse livro, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, uma das três irmãs escritoras, né? Vocês devem ter ouvido falar também da Emily Brontë, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes. Existe ali uma disputa entre qual deles seriam melhores. Tem gente que prefere O Morro dos Ventos Uivantes, tem gente que prefere Jane Eyre. Como eu li O Morro dos Ventos Uivantes muito nova, eu acho que eu não estava preparada para a leitura. Então, neste momento, Jane Eyre está sendo o meu preferido. A personagem é extremamente cativante, não tem como não se identificar com ela. Então, vamos falar dele hoje. Jane Eyre é assim, ele é um livro que ele começa sendo interessante, porque eu quis trazer ele no mês das crianças, tá? Essa resenha é especialmente para os meus filhos, tá? Essa personagem, ela é colocada numa situação de estar em uma casa em que ela não quer ser, em que ela não é benquista, né? Ela é criada por uma tia que não gosta dela, então ela fica nessa casa ali, ela é órfã, né? Então, você sente, assim, o abuso que tem com aquela criança, ela é deixada, assim, ela tem situações de ser trancada dentro de um quarto. Já aviso, vai ter bastante spoiler nessa resenha. Não tem como não ter spoiler para falar desse livro, tá? Então, essa menina, ela sofre desde pequena, né? Ela é maltratada. Aí chega num ponto em que ela. E ela não aceita. Isso que é muito legal, porque que eu me encantei nessa personagem. Ela não aceita isso. Sendo criança ou não, ela não aceita a forma como tratam ela. E ela é uma rebelde com causa. Até o momento em que eles levam ela, colocam ela, né, em uma escola particular, digamos assim, uma escola, né, agora esqueci, ou vocês me perdoem se eu estiver esquecendo, eu tomei vários remédios porque eu tô gripadona. Mas eles colocam ela nessa escola, nesse conservatório, né, e nisso ela, o que que acontece, né? Ela chega nesse lugar com aquele estigma de uma criança rebelde, levada e tal, mas ela se desenvolve muito bem. Então, isso que é legal, né? Que a gente vê muito, que a criança, quando ela não aceita muito aquilo, as pessoas tendem a dizer, ah, mas essa criança é mal educada e tal. E a Jennifer tá aí pra provar, né? A história dela é linda, porque ela é uma criança que ela não aceita ser maltratada, ela não aceita ser silenciada, e ela se desenvolve, se torna professora nessa escola, né? Mas a Jenny Maria, ela era muito grande, né? Era uma personagem que ela não ficou satisfeita só em estar lá. Ela começa a descobrir muita coisa. Nessa escola ela também tem uma amiga em que conversando com ela aprende sobre o perdão, né? Porque ela tinha essa mágoa dessa tia dela, né? Então acaba tendo uma doença nesse local onde ela vai, nessa escola, e morre essa menina. Então, e mesmo com tudo isso, essa menina ela tinha uma fé gigantesca e ela inspira muito a Jane Eyre. Mas, continuando, a Jane Eyre então resolve procurar um novo emprego para sair desse lugar. Ela já tinha saído da fazenda, onde ela morava com essa tia e com os empregados e com os irmãos, os primos dela que também não tratavam ela bem. Então aí ela foi para essa escola, começou a ter amizades, né? Tinha uma professora que ela gostava muito, que tratava ela com carinho. Essa professora também acaba casando, então ela acaba ficando sozinha de novo nesse lugar ali que ela sente assim, ah, eu sou bem tratada aqui, eu sou respeitada, mas eu quero mais, né? E aí é legal, porque ela publica, né, um anúncio no jornal e começa a procurar um emprego. E para surpresa dela, ela consegue esse emprego na casa, né? Na casa para ser uma preceptora, que é tipo uma pessoa que vai educar ali uma menina, né? E lá ela conhece o senhor Rochester, que é um cara um pouco mais velho, né? Mas por quem ela nutre uma admiração. E eles começam a ter conversas muito profundas. E aí que é o ponto, assim, que eu acredito que eu tenha mais conflito com algumas resenhistas, né, falando desse livro. As pessoas falam assim, ah, mas ela
né? Ela se apaixona, obviamente, ela se apaixona por esse cara, né? Mas o que que acontece ali? O interesse entre os dois não é unicamente desejo, né? Eles têm conversas muito longas, eles têm eles conseguem se conectar. E a partir daí que eles começam, né, a ter uma relação ali de interesse um pelo outro, né? Não tem como continuar sem dar mais spoiler, então eu alerto, a partir de agora é mais spoiler ainda, tá? Ela acaba se apaixonando por ele por ela, ele é 20 anos mais velho que ela, então não vou entrar em situações, a gente tem que lembrar que é um livro de época, né? Então, até sendo mais específica, é um livro vitoriano gótico, não seria um livro regenciano, como no caso de Jane Austen, né? É outro tipo. Então ele tem uma pegada meio mórbida, essa questão que as pessoas morreram. Tem várias resenhas publicadas no YouTube sobre esse livro, vale a pena conferir. Então acontece que ele fica apaixonado, né? Voltando, né? Ele fica apaixonado pela Jane e desculpa, gente, foi olhar minha anotação pra ver se eu não tinha esquecido de falar uma coisa. Então ele fica apaixonado pela Jenny e propôs um casamento pra ela. Mas aí tem uma coisa que eu não tinha mencionado até agora, tá? Essa casa, quando ela chega lá, ela se sente um pouco assim. Ela se sente acolhida, ao mesmo tempo ela fica assustada com algumas coisas que acontecem. Um dos fatos é que tem uma pessoa que grita durante a noite. E ela mora nessa casa e tem um dia que pega fogo no quarto do Sr. Rochester e quem bota fogo dizem que é essa empregada que mora lá e tal. E tem esse mistério. Quando ocorre o casamento, e a partir daí é o maior spoiler que eu posso dar, quando ocorre esse pedido de casamento, eles se organizam, né, pro casamento, quando vai, né, aquela parte lá que o padre fala, se alguém tem alguma coisa contra isso, né, tinha chegado um cara na casa lá do Sr. Rochester e ele diz, olha, eu tenho aqui, ele é casado com a minha irmã. E, nossa, a Jane fica arrasada e tal. O que que eles acabam, o que que o Sr. Chester acaba mostrando? Não, eu vou mostrar, realmente eu sou casado, mas eu vou mostrar com quem é. E essa pessoa, essa louca que gritava durante a noite, na verdade era a primeira esposa do Sr. Rochester, que ela é uma mulher que ela ficou debilitada, ficou maluca, e ela tentava assassinar ele, então ela botou fogo no quarto dele e tal, e a Jane acaba fugindo da casa no outro dia, né? E ele fica desesperado, ninguém encontra ela, ela passa por um perrengue, né? Ela passa por muito trabalho, porque ela sai, né? Sem conhecer nada, assim como ela começou ali, né? Ela se desbrava, acaba conhecendo, chegando em uma família, é bem acolhida. Ali ela desenvolve uma amizade gigante com duas irmãs e um irmão, né? Com uma família. E tem muita coisa por aí, que não dá pra falar tudo aqui. Mas o que eu posso falar é que depois de tudo isso que ela passa, ela novamente ela se desenvolve, ela tenta sair por cima e acontecem muitas coisas. Ela ainda tem ali uma divisão, ela acaba um desses irmãos que ela vai morar acaba propondo casamento para ela. E eu acho que aí é o grande ponto do livro quando se fala em que algumas pessoas discutem se a Jane foi ou não corajosa. E aí algumas pessoas dizem, não, ela não foi corajosa porque ela volta para procurar o Sr. Rochester, como vocês devem imaginar. Acaba falecendo essa esposa, né, numa situação, né, que vai acontecer no final do livro. Eu prefiro não contar, eu acho que é legal vocês lerem se vocês têm interesse. E aí ela fica dividida, porque esse irmão que ela conhece propõe casamento para ela. E o Sr. Rochester também. Só que ela tem, né, imagina que ama ela, que o Sr. Rochester. E esse irmão, ele tem um interesse nela muito mais por ter uma companheira. E essa parte eu vou dar o spoiler, que ela resolve escolher o Sr. Rochester, ela resolve ir atrás do amor, porque eu acredito que a coragem dela é realmente viver esse amor. Ela não queria um casamento nesse momento ela acaba ganhando uma herança, né? Então ela escolhe viver isso. Ela podia pegar esse dinheiro, podia viajar, podia casar com esse outro cara, né? Mas isso não era o que a Jenny queria, ela queria ser amada, né? Então, diante de toda a vida dela, né, dessa luta que ela teve, né, dessa jornada de heroína que ela teve, no fundo ela queria ser amada, amar, e isso é o legal do livro, porque tu entende as escolhas da personagem, seria muito estranho ela realmente não buscar o amor. Claro que a gente imagina que talvez ela fosse viajar, talvez ela vá fazer isso, né, no futuro dela, no livro.
Mas naquele momento ela soube escolher o que ela mais queria, porque ela sempre buscou uma família. Então, quando ela conheceu os irmãos, ela se sentiu acolhida. Ela falou isso muitas vezes, ela quis dividir essa herança com esses irmãos. Então, no fundo, ela sempre quis ter uma família. Ela só não queria uma família que não fosse a dela. Então, ali ela construiu uma relação. Ela trouxe de volta depois a Adele, que era a menina que ela cuidava, que era a preceptora, que ela era a protegida desse senhor Rochester. E ali ela criou uma família, que eu acho que é o que ela sempre quis, né? Gente, até eu vou pegar uma anotação que eu fiz aqui, que ela fala que as mulheres sentem como os homens, né? Então, assim, no livro ela fala. Então, realmente é isso, né? O livro ele não é para ser um livro feminista, acho que não é nem esse o ponto. Mas de falar como ela foi corajosa de viver a história dela, independente se ela quis ficar com o Sir Rochester, se ela não quis ficar com esse outro, esse era um vigário, um padre, assim, né? Ela quis viver a vida dela da forma dela, então eu achei muito legal. O livro ele mostra como as escolhas da personagem desde criança fizeram ela chegar aonde ela chegou. Essa é a dica do mês. Gostei muito desse livro, indico ler muito rápido, apesar dele ser grandinho, porque ele é bem gostoso de ler, não é difícil, não tem muitas palavras difíceis. Indico ele e eu vou ler novamente Morro dos Ventos Vivantes, mas no momento, Charlotte Brontë é a minha preferida das irmãs Brontë. Um grande beijo, gente, e vai vir mais uma resenha ainda esse mês. Aguardem. Tchau, tchau.